Há verdades que o mundo moderno esqueceu, mas que permanecem vivas no coração dos que rezam. Uma dessas verdades é esta: a morte não é o fim dos laços, mas a transformação deles. O amor não se apaga quando o corpo se cala. Ele atravessa, persiste, busca, e às vezes, em sua ternura infinita, Deus permite que esse amor retorne de formas misteriosas, como sinais na noite, como sussurros na oração, como presenças que pedem: não me esqueça. Maria Sima nunca buscou fama. Viveu na simplicidade de uma aldeia austríaca, escondida entre montanhas e silêncios. Mas Deus, que escolhe os pequenos para confundir os grandes, abriu diante dela uma janela rara, uma porta entre o visível e o invisível. Maria recebeu o dom de perceber, ouvir e auxiliar as almas do purgatório, não por mérito próprio, mas porque seu coração era puro, sua vida era oração e sua humildade era profunda como um poço de água cristalina. Ela não via fantasmas. Ela percebia almas. Almas que sofriam, sim, mas não em chamas literais ou torturas físicas. Elas sofriam pela ausência, a ausência da luz plena, a ausência da presença divina que tanto ansiavam. Era como estar diante da porta do lar, mas sem poder entrar ainda. E nesse estado de espera, algumas delas vinham até Maria, trazendo consigo histórias de conversão, de arrependimento, de súplica. Vinham pedir o que só os vivos podem oferecer: oração, missas, perdão, caridade em seu nome. E aqui está o mistério mais profundo. Essas almas não eram estranhas. Eram avós, pais, amigos, vizinhos. Eram pessoas comuns que, na vida, erraram, amaram, lutaram. E agora, do outro lado do véu, continuavam ligadas aos que ainda respiravam. A comunhão dos santos não é apenas doutrina, é realidade viva. Os que partiram não nos abandonaram. Eles esperam por nós, rezam por nós, e às vezes, quando necessário, tentam nos alcançar. Maria costumava dizer: não é pecado não acreditar que as almas visitam os vivos. Mas também não devemos zombar dessas coisas. Há um respeito devido ao mistério. Nem tudo precisa ser comprovado para ser verdadeiro. Nem tudo precisa ser visto para ser real. A fé, afinal, é justamente isso: a certeza das coisas que não se veem. Antes de seguirmos adiante, faça um gesto simples, mas profundamente espiritual. Inscreva-se neste canal. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade de almas que buscam crescer na luz, na oração e no mistério. Sua inscrição sustenta esta missão de levar esperança e verdade aos corações sedentos. Através de Maria, muitas almas encontraram alívio. E muitos vivos receberam consolo, advertências, orientações. Ela nunca cobrou nada, nunca usou seu dom para exibição. Vivia escondida, mas sua luz alcançava longe, porque vinha de Deus. Ela era apenas a ponte. E é isso que cada um de nós pode ser: uma ponte entre o céu e a terra, entre os que partiram e os que permanecem, entre a dor e a esperança. Hoje, ao entrarmos nesta narrativa, não estamos apenas conhecendo a história de Maria Sima. Estamos sendo convidados a olhar para além do véu, a reconhecer que a vida não termina, que o amor não morre, e que cada oração que elevamos ao céu tem o poder de tocar corações que já não batem mais, mas que ainda sentem, ainda esperam, ainda confiam na misericórdia infinita de Deus. Que estas palavras abram seus olhos, que estas verdades toquem seu coração, e que, ao final desta jornada, você saia transformado, com uma certeza profunda: ninguém está sozinho, nem aqui, nem além. Dizem que o silêncio da noite guarda segredos, e é verdade. Mas nem todos os segredos são assustadores. Alguns são súplicas, alguns são pedidos de amor. E Maria Sima aprendeu, ao longo de sua vida, a distinguir entre o ruído do medo e a voz da necessidade espiritual. As almas não vêm para nos aterrorizar. Vêm porque precisam, e quando vêm, escolhem formas simples, discretas, quase tímidas. Não há aparições dramáticas, não há gritos sobrenaturais. Há apenas sinais, pequenos gestos que, para quem sabe ver, falam mais alto que palavras. O mais comum, segundo Maria, são os golpes.
Batidas suaves nas paredes, nas portas, nos móveis, não são violentas. São rítmicas, insistentes, como quem chama à porta e espera ser atendido. Um amigo de Maria tinha um método curioso. Ele contava os golpes. Se escutava 3 batidas, oferecia 3 missas. Quando o número de missas se completava, os golpes cessavam. A alma havia sido ouvida. A alma havia sido ajudada e partia em paz, rumo à luz. Outras vezes, as almas chamam pelo nome. Uma voz conhecida, reconhecível, que atravessa o silêncio da madrugada. Não é uma voz física, mas espiritual, algo que ressoa mais no coração do que nos ouvidos. Alguns reconhecem a voz de um pai falecido, de uma avó querida, de um amigo que partiu cedo demais. E o primeiro impulso é o medo. Mas Maria dizia: não temam, elas não vêm para assustar. Vêm para pedir que rezem. Há também os objetos que se movem, uma foto que muda de lugar, uma porta que se abre sem vento, chaves que desaparecem e reaparecem. Não é brincadeira de espírito travesso, é comunicação, é linguagem. É a forma que a alma encontrou para dizer: estou aqui, não me esqueça, preciso de você. E há os passos, passos no corredor vazio, passos no andar de cima, passos que sobem e descem escadas quando não há ninguém visível. Maria conta que essas manifestações costumam vir de almas que sofrem intensamente, que carregam arrependimentos profundos, que anseiam desesperadamente pela libertação. São clamores silenciosos, são gritos sem som. E cabe a nós, os vivos, escutar com o coração. Mas de todos os relatos que Maria partilhou, um dos mais impressionantes é o do campesino e o muro que não se sustentava. Vivia ele numa região rural, trabalhador honesto, de mãos calejadas e fé simples. Decidiu ampliar seu estábulo para abrigar mais animais. Contratou pedreiros experientes, comprou material de qualidade, supervisionou cada etapa da construção. Tudo parecia perfeito, mas todas as manhãs, ao amanhecer, parte do muro havia desabado. No início, pensou ser falha técnica. Chamou outros pedreiros, revisaram o projeto, verificaram a fundação, testaram a argamassa. Tudo estava correto. Mas o muro continuava caindo. Era como se uma força invisível o rejeitasse, o derrubasse, o impedisse de existir. Desesperado, o homem procurou Maria acima, e ela, em oração silenciosa, compreendeu a raiz do problema. Não estava na construção, estava no coração. Anos antes, um vizinho havia caluniado a esposa do campesino, espalhou mentiras cruéis que feriram a honra da mulher e a paz do lar. O rancor se instalou. A raiva criou raízes profundas. E mesmo depois que o vizinho morreu, o campesino mantinha vivo o ódio. Recusava-se a perdoar, recusava-se a soltar. E essa recusa abriu uma porta, uma ferida espiritual. Um elo doloroso que mantinha a alma do vizinho presa, sem paz, sem luz, sem avanço. E a alma, em desespero, tentava chamar a atenção. Derrubava o muro, perturbava a construção, não por maldade, mas por súplica. Era um pedido silencioso. Perdoe-me, liberte-me, deixe-me ir. Maria explicou tudo ao campesino, e ele, homem de fé, compreendeu. Ajoelhou-se, chorou, e do fundo do coração, perdoou, soltou o rancor, abriu mão da amargura, e orou pela alma daquele homem que, em vida, o havia ferido. No dia seguinte, o muro permaneceu de pé, e nunca mais caiu. Este relato nos ensina algo poderoso. O perdão não é apenas um gesto moral, é um ato espiritual. É uma chave que abre portas entre dimensões. É uma ponte que liberta tanto os vivos quanto os mortos, porque enquanto guardamos rancor, mantemos prisões. E essas prisões afetam não só a nossa alma, mas também as almas daqueles que partiram. Maria também falava sobre os sonhos. Dizia que nem sempre são confiáveis, porque a mente humana é complexa, cheia de simbolismos e medos. Mas quando uma manifestação é autêntica, há sempre um pedido claro: reze por mim. Mande celebrar uma missa, ofereça uma esmola em meu nome. A alma não vem para conversar trivialidades,
vem porque precisa de ajuda para subir, para avançar, para alcançar a luz plena. Um psiquiatra inglês mencionado por Maria afirmava que algumas almas transmitem mensagens através de pensamentos insistentes e incômodos. Não são obsessões psicológicas, mas toques espirituais. Algo que não sai da mente, que insiste, que perturba levemente, não para destruir, mas para lembrar. Há alguém esperando sua oração. E Maria confirmava: sim, isso acontece. As almas podem tocar nossos pensamentos, nossa intuição, nosso coração, porque estamos todos conectados na grande teia da comunhão dos santos, e quando rezamos por elas, algo real acontece. Algo se move no invisível, portas se abrem, luzes se acendem, e almas que estavam presas dão um passo adiante rumo à eternidade. Nem todos veem, nem todos ouvem. Mas isso não significa que as almas não estejam presentes. Significa apenas que nem todos estão prontos para percebê-las. E Maria Sima, com sua sabedoria serena e sua experiência profunda, ensinava que essa percepção não é um dom exclusivo de santos ou místicos, é uma sensibilidade que pode ser cultivada. É uma abertura da alma que depende, antes de tudo, de como vivemos. As pessoas mais silenciosas interiormente são as que melhor percebem. Aquelas que não enchem a mente com ruído constante, que não vivem na agitação perpétua, que sabem fazer pausas, que respiram devagar, que contemplam. O mundo moderno nos ensina a correr, a consumir, a nos distrair. Mas o mundo espiritual pede o oposto: quietude, atenção, presença. É no silêncio que Deus fala, e é no silêncio que as almas conseguem se fazer ouvir. Maria dizia que para perceber essas presenças com clareza, é necessário viver em estado de graça, não porque Deus nos castigue se pecamos, mas porque o pecado nubla a visão espiritual. É como tentar ver através de uma janela suja. A luz está lá, mas não conseguimos enxergá-la bem. A confissão, a comunhão, a oração constante, tudo isso limpa a janela da alma. Tudo isso nos torna transparentes à graça. E há também as questões práticas, as coisas do corpo que afetam o espírito. Maria insistia: evitem tudo o que desequilibra. As drogas, o álcool em excesso, os vícios que escravizam, tudo isso fecha os sentidos espirituais. A sensibilidade interior exige sobriedade. Exige uma vida ordenada, onde o corpo não seja tirano, mas servo. Uma dieta saudável, moderação em todas as coisas, até mesmo o jejum quando possível. Esses são instrumentos que aguçam a percepção do invisível. Não é superstição, é sabedoria milenar. Os santos sempre souberam disso. Santa Teresa de Ávila dizia que um estômago pesado adormece a alma. São João da Cruz ensinava que a renúncia das pequenas coisas abre espaço para as grandes. E Maria, humilde serva de Deus, confirmava essas verdades na própria vida. Quanto mais simples vivia, mais claramente percebia. Mas há algo mais, algo que Maria mencionava com ternura. Essa comunicação não é de mão única. Não somos apenas nós que ajudamos as almas, elas também nos ajudam. No purgatório, elas rezam por nós com uma intensidade que nem sempre conseguimos imaginar. Porque elas já viram o quanto o pecado custa. Já sentiram na própria pele espiritual o peso de cada escolha errada. E agora, purificadas pelo amor misericordioso de Deus, elas intercedem por nós com fervor ardente. Quando rezamos por uma alma, criamos um elo. Um fio dourado que atravessa dimensões. E essa alma grata se volta para nós em oração. É uma troca de amor. É uma comunhão real. E todos nós temos alguém do outro lado que torce por nós, que pede por nós, que vigia sobre nós com carinho. Por isso, Maria aconselhava: rezem sempre pelos falecidos. Não esperem sinais para começar. Não esperem manifestações. Façam da oração pelos mortos um hábito sagrado. Ofereçam missas, acendam velas, deem esmolas em nome deles. Porque cada gesto desses é como lançar uma corda de luz para alguém que está subindo uma montanha íngreme. E quando essa alma finalmente alcança o topo, ela não esquece quem a ajudou. A sensibilidade espiritual, portanto, não é privilégio. É cultivo.
é escolha diária. É decisão de viver com atenção, com pureza, com abertura ao mistério. E todos podemos começar hoje. Todos podemos escolher o silêncio em vez do barulho. Todos podemos escolher a oração em vez da distração. Todos podemos escolher a sobriedade em vez do excesso. E quando fizermos essas escolhas, algo mudará. Não necessariamente veremos ou ouviremos as almas como Maria via e ouvia, mas sentiremos, intuiremos. Saberemos no fundo do coração que não estamos sozinhos, que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, que há amor atravessando o véu e que cada oração nossa é uma luz que brilha em dois mundos ao mesmo tempo. Há um mistério que confunde a mente humana. A justiça de Deus não funciona como a nossa. Nós pesamos ações, contamos erros, categorizamos pecados, mas Deus vê o coração inteiro. Vê as feridas, as circunstâncias, as pressões, as trevas que envolveram cada escolha. E por isso, sua misericórdia é infinita. Por isso, sua justiça é perfeita. E por isso, algumas das revelações que Maria Sima recebeu deixaram muitos atônitos. Ela nunca buscou essas manifestações, mas quando familiares de pessoas famosas pediam sua ajuda em oração, algumas dessas almas vinham até ela. E o que Maria descobriu foi surpreendente, desafiador e profundamente esperançoso. Uma das revelações mais chocantes foi sobre Hermann Göring, o marechal nazista, uma das figuras mais sombrias da Segunda Guerra Mundial. Quando alguém mencionou seu nome a Maria, ela recebeu uma mensagem espiritual clara. Ele estava no céu. Havia passado por um longo tempo de purificação, de reparação espiritual, mas finalmente havia alcançado a luz. Maria insistia. Deus o amou. Deus o ama. E nós não devemos julgar. Porque quem somos nós para medir a profundidade de um arrependimento? Quem somos nós para conhecer o momento exato em que uma alma, diante da luz divina, se dobrou em contrição absoluta? Deus vê o que não vemos, e sua misericórdia alcança até os abismos mais profundos. Mas há algo ainda mais surpreendente. Maria também recebeu a manifestação de um Papa dos primeiros séculos, o Papa Paulo I. E ele, apesar de ter sido líder da Igreja, necessitava de longa reparação espiritual. Suas decisões históricas, embora tomadas com certa intenção, haviam causado sofrimento a muitos, e por isso sua purificação foi muito mais longa do que a do marechal alemão. Por quê? Porque a responsabilidade espiritual é medida pela consciência, pelo conhecimento, pela autoridade. Quem muito recebe, muito será cobrado. Quem conhece a luz e ainda assim escolhe a sombra, carrega peso maior. O Papa tinha acesso à verdade plena, tinha a graça dos sacramentos, tinha a missão sagrada. Göring, por outro lado, viveu em trevas ideológicas, envolto em mentiras, manipulado por forças sombrias. E Deus, em sua justiça perfeita, considera tudo isso. Não estamos aqui para justificar pecados. Estamos aqui para compreender que Deus é justo de um modo que transcende nossa lógica e que sua misericórdia é maior do que qualquer escuridão. Maria também soube do presidente John F. Kennedy. Pouco após seu assassinato, uma alma lhe comunicou que ele já estava no céu. E sobre seu irmão Robert Kennedy, as almas disseram que morreu com um rosário nas mãos, acompanhado pela Virgem Maria. Ambos estavam bem. Ambos haviam sido recebidos pela misericórdia. Sobre artistas famosos, Maria recebeu mensagens que também surpreendem. Norma Jean, conhecida mundialmente como Marilyn Monroe, uma alma marcada por dor profunda, por fragilidade interior, por uma vida de exploração e solidão, ela havia alcançado o céu. Deus viu além da imagem pública, além dos erros, além da fama vazia. Viu uma alma ferida que, no fundo, buscava amor. E John Lennon, o músico cujo assassinato chocou o mundo, também foi recebido pela misericórdia de Jesus. Maria soube que o homem que o matou estava possuído naquele momento. E mais tarde, na prisão, foi libertado dessa opressão por um sacerdote. Mais uma vez, o que parecia irreparável foi alcançado pela graça. Maria confessava com humildade. Ela não sabia quem eram essas pessoas,
até que alguém lhe explicasse. Não tinha interesse em celebridades. Não buscava fama alheia. Mas as almas vinham porque precisavam de oração, porque havia alguém rezando por elas, ou porque Deus quis mostrar ao mundo que ninguém está além do alcance da misericórdia divina. E essa é a lição central deste capítulo. Não julguemos. Não coloquemos limites na misericórdia de Deus. Não decidamos quem merece ou não o céu, porque Deus vê o que não vemos. Deus conhece o que não conhecemos. E sua justiça, embora perfeita, é sempre temperada pelo amor infinito. Cada alma é julgada individualmente, com justiça absoluta e misericórdia sem medida. E se há esperança para os mais caídos, há esperança para todos nós. Se há redenção para os mais sombrios, há redenção para cada pecador arrependido. E isso, longe de nos fazer complacentes, deve nos encher de gratidão e de temor reverente. Gratidão porque Deus é misericordioso, e temor porque cada escolha importa, cada vida é sagrada e cada momento é oportunidade de conversão. Há um mapa que nenhuma geografia ensina. Um mapa invisível, feito não de fronteiras políticas, mas de condições espirituais. E as almas que falavam com Maria Cima revelaram esse mapa com clareza dolorosa e esperançosa ao mesmo tempo. Porque se há regiões em trevas, há também regiões em luz. E se há nações que caem, há nações que se levantam. África, diziam as almas, avança, cresce espiritualmente. Suas feridas históricas, a colonização, a exploração, a pobreza imposta, estão sendo curadas pela conversão. A fé floresce ali com intensidade. As igrejas se enchem, os corações se abrem, e Deus olha para aquele continente com ternura, porque ali encontra almas famintas de verdade, sedentas de esperança, dispostas a acreditar apesar de tudo. Já a América e a Europa Ocidental, segundo as almas, encontram-se em condições críticas. São as regiões que mais necessitam de expiação, de oração, de conversão urgente. Por quê? Porque conheceram a luz e a desprezaram. Receberam a graça abundante e a rejeitaram. Construíram civilizações sobre princípios cristãos e agora os negam. E quem muito recebe, muito será cobrado. O materialismo domina, o orgulho espiritual cresceu. O secularismo se tornou religião. E o vazio interior, disfarçado de liberdade, consome almas aos milhões. As igrejas se esvaziam, a oração é esquecida, a família se desfaz, e em lugar da fé crescem o ocultismo, o egoísmo, a busca desesperada por prazer que nunca satisfaz. As almas pediam: rezem pela América, rezem pela Europa, porque o que vem afetará essas terras profundamente, não como castigo divino, mas como consequência natural do afastamento da luz. Quando uma sociedade rejeita Deus, ela não escapa das trevas. Ela as convida. A ex-União Soviética, marcada por décadas de perseguição religiosa, encontra-se a meio caminho. Há feridas profundas. Há gerações inteiras que cresceram sem Deus, ensinadas a desprezar o sagrado. Mas também há renascimento. Há igrejas sendo reconstruídas. Há jovens redescobrindo a fé de seus avós. É uma terra em transição, entre a memória da opressão e a esperança da restauração. Sudamérica ocupa uma posição intermediária. Há fé fervorosa, há devoção popular, há tradições vivas. Mas também há sincretismo, a superstição misturada à verdade, a pobreza espiritual disfarçada de religiosidade. É um continente de contrastes, onde a luz e a sombra coexistem, onde o sagrado e o profano dançam perigosamente próximos. E os Estados Unidos, em particular, são motivo de preocupação intensa. As almas pediam oração fervorosa por aquela nação, porque ali o orgulho atingiu níveis alarmantes. O materialismo se tornou Deus. O ocultismo se espalha sorrateiramente. E feridas morais profundas. Aborto, violência, divisão, hedonismo abriram portas para trevas espirituais que muitos não percebem. O que vem, diziam as almas, afetará fortemente a América. Não sabemos exatamente o que,
Mas sabemos que é urgente rezar, jejuar, fazer penitência, porque o destino das nações não está selado, porque a oração muda realidades, porque quando um povo se arrepende, Deus muda seu decreto. Este mapa espiritual não é para nos fazer orgulhosos ou desesperados, é para nos fazer intercessores, porque todos estamos conectados, porque o que acontece em uma parte do corpo místico de Cristo afeta todas as outras. E porque cada um de nós, onde quer que esteja, pode ser luz, pode ser sal, pode ser ponte de graça para a sua nação. Reze por seu país, reze pelos países em trevas, reze pelos que lideram, reze pelos que sofrem, porque a oração atravessa fronteiras, a oração muda destinos, e a oração de um justo vale mais do que exércitos inteiros. E assim chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim do mistério. Porque o mistério continua, vivo, pulsante, presente em cada momento em que uma alma parte e outra permanece. O véu entre os mundos é fino, mais fino do que imaginamos, e o amor que atravessa esse véu é mais forte do que a própria morte. Maria Sima não era especial por ser diferente, era especial por ser transparente. Transparente à graça, transparente à verdade, transparente ao chamado. E o que Deus fez através dela, Ele pode fazer através de cada um de nós. Não da mesma forma, talvez, não com as mesmas manifestações, necessariamente, mas com a mesma essência. Sermos pontes entre o céu e a terra, entre os que partiram e os que ficaram, entre a dor e a esperança. As lições que recebemos hoje não são apenas histórias para admirar. São convites para agir, são chamados para rezar. São lembretes de que nossa vida não é isolada, de que nossos atos reverberam em dimensões que não vemos, de que cada oração nossa toca corações que já não batem fisicamente, mas que ainda sentem, ainda esperam, ainda confiam. Há alguém esperando sua oração hoje. Talvez seja um avô que você mal conheceu. Talvez seja um amigo que partiu cedo demais. Talvez seja até mesmo alguém que você nunca conheceu, mas que Deus, em sua providência, colocou em seu caminho espiritual. Não espere sentir, não espere ver. Reze simplesmente porque o amor continua, porque a comunhão dos santos é real, porque cada oração é uma luz que brilha na eternidade. E lembre-se, o perdão liberta. Liberta você, liberta os outros, liberta até mesmo as almas que já partiram. Se há rancor guardado em seu coração, solte-o hoje. Se há mágoa presa em sua memória, entregue-a a Deus, porque enquanto prendemos, ficamos presos, e quando soltamos, voamos. A vida é curta, a eternidade é longa. E cada escolha que fazemos aqui ecoa lá. Cada gesto de amor, cada ato de misericórdia, cada momento de oração, tudo isso constrói pontes, abre portas, acende luzes. Não somos apenas almas individuais lutando sozinhas. Somos parte de um corpo místico, de uma família espiritual que transcende tempo e espaço. E nessa família, ninguém é esquecido, ninguém é abandonado, ninguém está além do alcance da graça. Maria Sima viveu escondida, mas sua luz alcançou o mundo. E você também pode ser luz, onde quer que esteja, com quem quer que conviva. Não precisa de dons extraordinários. Precisa apenas de um coração aberto, de uma vida em graça, de uma disposição para rezar. Hoje, antes de fechar esta narrativa, faça uma escolha. Escolha uma pessoa que já partiu, alguém querido, alguém distante, alguém até mesmo desconhecido, e ofereça uma oração por essa alma, apenas uma, simples, sincera. E confie que essa oração será ouvida, será sentida, será luz. Escreva nos comentários por quem você está rezando hoje. Compartilhe essa intenção. E ao fazer isso, una-se a milhares de outras almas que, neste exato momento, também estão rezando, também estão acreditando, também estão sendo pontes de amor e esperança. Não se esqueça de se inscrever neste canal para permanecer unido a esta comunidade de fé, de oração e de mistério. Juntos, somos mais fortes. Juntos, iluminamos as trevas. Juntos, mantemos viva a chama da esperança. Que Deus te abençoe.
Que a luz permaneça em você, e que você, como Maria Sima, seja a ponte entre o visível e o invisível, entre a terra e o céu, entre o tempo e a eternidade. Amém.